Que livro melhor pra começar o ano do que uma comédia romântica bem farofenta com um casal enemies to lovers que tem que fingir que são um casal que se amam enquanto eles ficam se provocando o tempo inteiro? Imperfeitos, da Christina Lauren, foi o melhor livro pra eu começar o meu ano de 2024 e eu quero muito fofocar com vocês sobre ele. Se tu for novo por aqui, oi, muito prazer, meu nome é Júlia, e se tu gosta também de fofocar sobre livros, tu vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Mas cara, eu amei muito esse livro. Ele é exatamente o que eu queria ler nessa época do ano, porque ele tem muito essa vibe de verão, de férias, diversão, papapá. A premissa é a seguinte, é uma farofa, tá? Já vou avisar aqui de antemão. A nossa protagonista, que se chama Olive, ela tá no casamento da irmã gêmea dela, só que durante a festa de casamento, todos os convidados pegam intoxicação alimentar por causa de um camarão que tem ali no jantar da festa de casamento. Exceto a Olive, porque ela é alérgica a camarão, e o irmão do noivo, porque ele é meio chato, assim, com comida de buffet, ele é enjoadão. Só que daí, como tá todo mundo preso na privada, né, ali com problemas estomacais, os noivos não vão poder ir na viagem da lua de mel, porque não vai rolar, né? Só que a noiva, a irmã da Olive, ela é muito daquelas pessoas doidas por cupom, por conseguir tudo de graça em sorteio, tá. Então ela conseguiu praticamente tudo no casamento de graça, inclusive essa viagem da lua de mel. E ela não quer desperdiçar, né? Tipo, poxa, uma viagem de lua de mel que vai ser pro Havaí, com tudo pago e resort, pra aquela coisa toda. Tu vai desperdiçar um negócio desse? Só que ela não consegue reagendar a data. Como é um negócio que ela ganhou num sorteio, é meio que assim, minha filha, tu pega do jeito que tá ou não vai dar certo. Mas como ela não consegue ir, porque, né, coitada, ela não tá muito afim, assim, de passar a lua de mel no Havaí presa no banheiro, ela manda a irmã gêmea dela no lugar dela pra se passar como ela ali, né, ganhando a viagem no lugar dela, e vai esse irmão do noivo também, porque ali quando ela ganhou o sorteio, ela precisava dar só o nome dela e o sobrenome do acompanhante que ia com ela. E no caso, como são todos irmãos, ali o sobrenome é a mesma coisa, eles vão fazendo de conta que são um casal, né, recém-casado. Então sim, a gente vai ter aqui um romance entre cunhados, irmãos, é um negócio esquisito. Eu vou falar já de antemão que tu tem que meio que desligar o cérebro nesse livro, tá? Porque se tu começar a pensar muito, ele vai ficar muito esquisito, muito errado. Tu começar a se apaixonar pelo teu cunhado, não, e ainda sendo irmã gêmea, me dá, sabe? Então ignora essa parte. Essa parte é importante, eu acho, só pra essa parada do avião, de ter só o sobrenome da pessoa, que eu já tendo trabalhado em agência de viagem, eu sei que não é nem assim que funciona, mas foda-se, tá bom? Desliga o cérebro e curte a vibe, porque esse livro é assim. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe. A Olive e esse Ethan, que é o irmão do noivo, eles não se gostam. Porque lá atrás, quando eles se conheceram, esse Ethan foi meio chato com a Olive. Ele era esquisito com ela, meio desnecessário, assim. Então ela não foi com a cara dele, ele não foi com a cara dela, e eles não se bicam até hoje. E vocês sabem, né, que eu sou muito fanfiqueira. Eu amo esse tipo de história de enemies to lovers, porque eles ficam se bicando. Eu acho divertidíssimo. Nunca iria querer um tipo de romance desse na minha vida, porque não suporto esse tipo de coisa. Mas em história... Porque daí... a gente tem duas pessoas que não se gostam, mas que vão passar num lugar lindo, maravilhoso, e elas têm que fingir que estão casadas, né, recém-casadas, elas se amam, vão estar lá num quarto de hotel maravilhoso. Por isso que eu digo que é um livro muito gostosinho de ler, ele é muito divertido, ele tem muita farofagem, é pra tu desligar a cabeça assim, porque se tu começar a pensar muito, tem um monte de coisa que não faz muito sentido, que fica bem do esquisito. Mas, se tu curtir esse livro pelo que ele se propõe a ser, que é uma comédia romântica farofenta, bagaceira e muito divertida, tu vai aproveitar demais ele. Tanto é que eu comecei esse livro num dia e terminei no outro, porque eu tava viciada, eu tava muito presa dentro dessa história, eu queria muito saber o que ia acontecer. Ele é muito gostosinho de ler, é muito engraçado, porque assim, eles não se gostam, né? Mas a Olive, cada vez que ela vai comentar sobre o Ethan, sobre tipo assim, ai, ele é um chato, mas nossa, esses músculos dele. Ai, ele é super babaca, mas ai, esses cílios incríveis que ele tem. Cara, chega a ser ridículo o quão essa mulher tá apaixonada e ela não percebe e não quer admitir. E quem nunca passou por isso, né? Aquela pessoa que tu odeia, mas, pô, pra que ela precisava ser tão linda, tão perfeita? E daí tu tem que odiar ela, mas tu não pode falar mal da aparência dela. Porque não tem nada pra falar mal da aparência dela. Então eram coisas assim que eu me acabava de rir nesse livro. Mas uma coisa que eu gostei bastante é que, por mais que eles não se gostem um do outro, eles têm uma comunicação muito maravilhosa. Quando eles ficam se provocando e se espizinhando, eles ainda assim são respeitosos. O que eu acho muito divertido, porque daí eu consigo
entender eles se apaixonarem, sabe? Não é aquele tipo de livro em que a pessoa fica te xingando, fica te ofendendo um monte de coisa e daqui a pouco do nada estão eles ali se apaixonando. Tipo, como assim? Como é que tu tá se apaixonando por uma pessoa que é babaca contigo? E isso eu achei muito divertido nesse livro, principalmente porque tem algumas partes em que eles vão ter umas briguinhas, vão discordar sobre algumas coisas, mas eles são muito bons de comunicação. E eu sinceramente, fiquei um pouco surpreendida com isso, porque eu tava esperando um livro bem do bagaceiro, meio farofento mesmo, mas isso é um ponto que eu achei bem positivo no livro. Esse livro me lembrou bastante também dos livros da Emily Henry, principalmente de leituras de verão, porque é aquela coisa de comédia romântica, que é fofinho, que é engraçado, que tem personagens que são bem construídos, que eles têm coisas acontecendo na vida deles. Eu gostei bastante da química que eles têm entre eles também. Sabe aquela coisa de tu ter piadinhas internas um com o outro, mesmo não se gostando? É esses detalhezinhos que eu gosto muito em história de romance, sabe? Porque não é só assim, ai, fulano é bonito, fulano é carinhoso, enfim. Não, é essas coisinhas, esses detalhezinhos que só as duas pessoas se entendem e tu consegue perceber por que eles gostam um do outro. Isso, pra mim, é o temperinho que funciona em história de romance. Porque sem isso, é meio que tanto faz, sabe? Qualquer pessoa funcionaria ali nesse romance. Só que além da história começar com esse negócio dos dois estarem lá num hotel, sozinhos, que eles têm que fazer de conta que são um casal que se ama, mas eles não gostam um do outro, ainda tem um monte de outras coisas que vão acontecendo ali e que vão aumentando essa questão da comédia, da parte da comédia romântica. Porque, por exemplo, a Olive acabou de conseguir um novo emprego e enquanto ela tá lá nessa viagem, nesse resort, ela encontra o novo chefe dela. Daí tem uns desentendimentos ali, que o chefe entende que ela tá na lua de mel, acabou de casar, e ela tem que fingir pro chefe que tá casada também, porque se ela falar a verdade pro chefe, é capaz dele falar pra alguém ali, eles serem expulsos. No meio desse rolê todo também aparece uma ex-namorada do Ethan, e daí fica aquela coisa de, meu Deus, vamos tentar fazer um ciúmezinho nela, mas a Olive também fica com ciúme dele tá usando ela pra fazer ciúme na ex. É todo um rolê, é toda uma bagunça. E que, de novo, eu falo que eu detestaria estar numa situação dessa, porque eu não lido bem com ciúmes. É tipo assim, se eu tô sentindo ciúme, tchau, benção, beijinho, pode ir lá no teu canto, porque eu não vou sentir ciúme, entendeu? Mas, ler sobre isso em livro, com outras pessoas, é muito divertido. Eu fico com as bochechas até doendo de tanto que eu ri lendo esse livro, de tanto que eu achei tosco e fofo ao mesmo tempo. Mas por isso que eu digo também que é um livro que tu tem que desligar o cérebro, porque tem várias coisas que não fazem sentido. Pra mim, já desde o começo de tu se apaixonar pelo teu cunhado é uma coisa que não bate pra mim. Essa questão também da viagem, dos nomes estarem ali, não é assim que funciona. A irmã da Olive também, que é toda viciada em cupons e sorteios, não sei o quê, tem uma parte em que fala que ela gastou, tipo, $1.000 pra fazer todo o casamento, tudo, porque tudo ela ganhou com cupom e sorteio e nananã. E eu fico assim, minha filha, tu ganhou tudo. Assim, aluguel do lugar, decoração, comida, vestido, tudo tu ganhou em sorteio e cupom. Meu Deus do céu, né, minha querida? Faça um tutorial aí de como conseguir isso, porque não é possível um negócio desse. E, enfim, tem um monte de coisinha que a conta não fecha e que se tu começar a pensar muito, vai estragar o livro. Por isso que eu digo que o propósito desse livro é ser um entretenimento relaxante, leve, tranquilo, pra tu se divertir ali sem ter que pensar muito. Porque se tu quiser destraçalhar esse livro inteiro, cutucando pra ver o que faz sentido e o que não faz, tu vai ter que conseguir fazer uma dissertação de umas 100 páginas sobre isso. Então, desliga o cérebro, curte, aproveita as férias e daí tu com certeza vai se divertir. Até porque eu achei engraçado que eu fiz um vídeo algumas semanas atrás falando sobre os meus livros favoritos de 2023. E a maioria deles eram livros super pesadões, com temas sérios e papapá, aquela coisa toda. E daí, do nada, tô eu lendo um livro super farofão desse tipo, porque era exatamente o que eu queria, sabe? Um livro bem leve, bem tranquilo, pra tu só não preciso pensar em problemas de mundo, em nada do tipo. Esse livro funciona, na minha opinião, como se fosse aquela coisa pra tu limpar o paladar antes de comer algum outro negócio, sabe? Porque entre eu ler um livro pesado e outro livro pesado que vai me deixar um pouco traumatizado, um pouco chorando, um pouco lelé da cabeça, é muito bom ter esses livros leves que tu só precisa usar meio neurônio pra entender o que tá acontecendo. Adoro, recomendo muito também, é super divertido. Esse é o primeiro livro que eu leio da Christina Lauren, que inclusive eu descobri que são duas pessoas, tem a Christina e tem a Lauren, elas escrevem livros juntos, achei muito legal essa dupla. Eu quero ler mais livros delas, então se tu tiver recomendação de outros livros delas que também tenha mais ou menos essa vibe, comenta aqui embaixo pra mim, porque eu sei que elas têm
um monte de livros publicados, então eu fico meio perdida, meio tipo Colin Hoover, Agatha Christie, Stephen King, que eles publicaram já uma renca de livro, e se tu vai tentar escolher qual livro ler, tu se perde. Ah, e se tu quiser ler esse livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link pra compra dele. Se tu já leu ele, me conta aqui nos comentários o que tu achou, porque eu tô, assim, bem da fofoqueira, porque eu só quero falar sobre esse livro que me deixa com as bochechas doendo de tão fofo que ele é, de tão toscas que são algumas situações, e de ficar pensando o que eu faria nelas. Eu tô toda boba e romântica depois de ler esse livro, a verdade é essa. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu te vejo semana que vem pra gente falar mais sobre livros, leitores e literatura. Até lá!